Senhor, Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo de número 5. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso número 1. O texto diz o seguinte: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta dos Ovelhos, ficava um tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Amém? Feche teus olhos, queridos. Pai querido, peço que o Senhor nesse momento possa estar usando a minha vida como canal, porque a fonte é Jesus e Ele está aqui. Que nós possamos ser restaurados, fortalecidos, libertos, consolados, confrontados. Que possamos permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida, nossa mente, nosso coração, para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem a realizar na nossa vida e através da nossa vida para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Que nós possamos ter um tempo de recomeços, uma nova história, um novo tempo no Senhor e através do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, o tema da mensagem é uma nova história. Cada um de nós já tem uma história para contar. Alguma dificuldade, algum problema, alguma circunstância que nós enfrentamos. E nós, então, o texto ali, o verso 8 diz, Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Betesda, ela deriva de 2 palavras na língua hebraica. Bet, ou Beit, casa, Shedet, bondade, benignidade, misericórdia. Betesda é casa de misericórdia. Você hoje está aqui na casa de misericórdia. E eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar em você, através de você, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu acredito que cada um de nós tem uma história, uma dor, uma circunstância, tantas e tantas coisas que acontecem na nossa vida diariamente. E agora para amanhã, meditando novamente nessa mensagem, nessa palavra, a gente observa que o passado dele não foi mudado. A história do passado dele, as dificuldades, as dores, as circunstâncias que ele viveu. 38 anos naquele tanque não foram mudadas. Mas o presente dele foi alterado para que o futuro dele, ele pudesse desfrutar coisas novas. E a outra coisa interessante é que a gente não sabe o que foi o futuro dele. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele conquistou. Assim é a nossa vida. O nosso passado ele não vai ser apagado.
O nosso presente, ele pode ser transformado e eu creio que vai, em nome de Jesus. O nosso futuro nós vamos escrever diariamente de acordo com aquilo que nós vivemos em Deus e através de Deus, do poder de Jesus Cristo, que aqui está, da palavra dele, obedecendo os seus mandamentos. Vamos contemplar coisas novas e fazer grandes coisas para a honra e glória do nome dele. Nós vamos entender nesse texto algumas coisas, meus irmãos. A nossa vida, ela muda. A nossa história, ela muda. Nós começamos a experimentar coisas novas ou um tempo de recomeço quando Jesus faz parte dela. Quando Jesus chega até a nossa vida, assim como chegou na vida desse homem. Esse homem não foi até Jesus. Jesus foi até ele. O verso número 9 diz: logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. João capítulo 5, verso 9. O que vamos meditar nessa manhã, queridos, fala de história, de dores, angústias, tantas coisas que a gente quer realizar que não se realizou ou que estão se realizando, mas Jesus, ele quer trabalhar algumas coisas nos nossos corações. Eu, observando algumas coisas, uma delas que eu vi, antes de entrar nos pontos dessa mensagem, a gente precisa entender algumas coisas antes de ir para a aplicação, que isso vai servir para a minha vida. Eu não sou paralítico, eu não sou cego, eu tenho as duas mãos, eu caminho, eu falo, eu ando, eu posso fazer tantas coisas, não tem nada a ver comigo esse texto. Mas vamos entender algumas situações antes. O contexto em que esse homem vivia. Ele vivia entre os doentes, esperando o movimento das águas, esperando cura. As pessoas que ele tinha contato eram pessoas que tinham todos os motivos para reclamar. Todos os motivos para sentir dores, cansaços, pessoas que estavam enfermas do seu lado, de dia, de tarde, de noite. Todo momento que ele contemplava eram pessoas se lamentando, pessoas reclamando das suas dores, pessoas urrando de dor. E pessoas comentando ali como é que chegaram naquela situação. Alguns, a gente vai ver da história do passado, a situação que ele vivia era com pessoas que estavam enfermas. Pessoas que tinham tudo para se lamentar, mas que estavam na mesma condição que ele estava, esperando o movimento das águas. Qual era o objetivo? Que um anjo ali passasse e tocasse naquelas águas. A outra situação que ele vivia era uma situação de disputa. Ele não podia andar, não podia correr, e toda vez que o anjo passasse por ali e tocasse nas águas, era uma correria. Quem podia correr, chegava primeiro. Ele tinha que lidar com a frustração. Ele não tinha quem o colocasse naquele tanque, naquele momento. Ele não tinha velocidade, ele não tinha como se locomover. Ele contemplava os milagres dos outros. Ele contemplava o testemunho dos outros. Ele contemplava a história dos outros sendo mudada há 38 anos. Vivia com a frustração. Ele não podia trabalhar. Ele tinha que viver talvez com a ajuda de familiares, que o texto não disse ele tinha. Ele tinha que viver com a ajuda das pessoas, que o texto também não disse as pessoas iam até aquele tanque para ajudá-lo ou ajudar outras pessoas. Mas talvez passe na nossa cabeça, ele vivia mendigando. Ele poderia mendigar nas aldeias, assim como o cego Bartimeu estava mendigando. Mas quando ele ouviu, ele não podia ver, soube que Jesus estava ali, ele começou a gritar. Esse homem esteve com Jesus, Jesus esteve com ele nem sabia que era Jesus. Sabe só depois. Agora, o que nós precisamos entender, o texto também não vai falar da sua idade, só diz que ele tinha mais de 38 anos. Porque durante 38 anos, ele viveu ali. Eu não sei das suas dores, das suas dificuldades, dos seus problemas, o quanto tempo você está esperando para que algo seja mudado na tua vida e na tua história. Eu sei que Jesus tem contemplado a nossa dor, as nossas dificuldades, as nossas crises. Ontem mesmo com a juventude falei de crises. Eu quero compartilhar brevemente algumas coisas sobre essa narrativa, sobre essa história e o que nós precisamos fazer para ter a nossa história mudada. O que nós precisamos entender e aplicar para que possamos viver um tempo de recomeços, coisas novas, coisas maiores, como nós vamos celebrar no aniversário da nossa igreja, que Deus tem coisas maiores a realizar em mim e através de mim. O verso de número 5, irmãos, ele vai trazer uma situação que eu e você precisamos para lá.
Pode mudar para mim aí, por favor? Não. Esse homem, ele sabia o que ele precisava. Algumas vezes nós não alcançamos os nossos objetivos, algumas vezes nós nos perdemos no meio da caminhada, algumas vezes nós nos frustramos com algumas situações porque nós não sabemos o que nós precisamos, mas sabemos o que nós queremos. E o que nós queremos muitas vezes não está alinhado com a vontade de Deus, não está alinhado com os planos e propósitos deles para realizar na nossa vida. Agora pela manhã eu compartilhei algo e eu acho que eu já compartilhei de púlpito aqui, que parece heresia o que eu vou dizer, mas é uma grande realidade. Tem coisas que eu e você, queridos, não precisamos orar. Porque a Bíblia ela diz sim, obrigado, não, espera, que tem coisas que, ou situações que a gente entra, ou envolve a nossa história, que são tragédias anunciadas. Deus disse, não faça. Vai e faz. Esse homem, ele sabia o que ele precisava andar. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. João 5,5. 38 anos contemplando o milagre dos outros. Ele não pediu um marmitex quando conversava com Jesus. Ele não pediu uma moeda quando falava com Jesus. Jesus conversou com ele, ele não sabia quem era Jesus ou qual era a intenção de Jesus com aquela conversa. Ele fala das suas dificuldades. Ele viveu durante 38 anos naquele local, porque ele sabia que a resposta da sua enfermidade chegaria ali. Ele não desanimou. Viveu durante 38 anos ouvindo pessoas reclamarem, pessoas se lamentarem de dor, pessoas contarem as suas histórias de como elas chegaram ali, conduzidas até ali. Ele ficou durante 38 anos ali porque ele entendia que um anjo poderia passar e tocar nas águas e ele ser curado. Quando nós sabemos o que nós precisamos, queridos, nós perseveramos. Nós vamos até o fim. Nós entendemos que Deus ele tem a resposta para as nossas dificuldades. E isso acontece na vida dele, o milagre que ele esperava aconteceu ali. Mas uma outra lição que eu vejo nesse versículo é que não aconteceu do jeito que ele esperava. E muitas vezes eu e você estamos esperando resposta, solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, do jeito que a gente entende que deve ser, ou do jeito que contaram que deve ser. E Deus ele proporciona outras formas para que isso venha acontecer na minha vida, como aconteceu na vida desse homem. O anjo não tocou nas águas, mas o anjo do Senhor, o próprio Deus encarnado esteve diante dele, conversando com ele. E ali então ele desabafa, ele compartilha, ele sabia o que ele precisava e ele compartilha então com Jesus isso. Queridos, você tem falado para Jesus qual é a sua necessidade ou o que é que você deseja? São coisas distintas. Nós queremos tantas coisas. O nosso coração é enganoso. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, por mais coisas que a gente não entenda, eu não consigo entender porque eu tenho que dar a minha face para o outro bater. Quando falarem mal de mim, por que eu tenho que interceder em favor da vida dele? Tem coisas que a gente não vai entender, queridos. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar, de ministrar e de curar. A resposta para a vida daquele homem veio através da vida de Jesus, não veio através do movimento das águas. E muitas vezes a gente fica esperando o movimento das águas. A gente fica esperando alguém tocar. A gente fica esperando o ungido do Senhor chegar e fazer acontecer. Mas isso deve começar a acontecer dentro do nosso quarto, na nossa oração. Falando com o Senhor. Se rendendo diante dele, nos nossos pequenos grupos, como nós falamos aqui há pouco. Multiplicar a igreja, no trabalho, na escola, na universidade, onde quer que você estejamos inseridos, resplandecendo a glória do Senhor, apresentando diante dele a nossa necessidade. 38 anos esperando. 38 anos contemplando o milagre das outras pessoas que saíam dali testemunhando, o anjo passou e me curou. Essa espera foi além e ele pôde contemplar o impossível do Senhor. Uma outra situação, queridos, que eu vejo. Esse homem, ele fala das suas decepções. Ele fala daquilo que trazia angústia ao seu coração. Ele se rasga diante de Jesus ali
E ele diz o seguinte para Jesus. Quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Jesus estava vindo com a solução para ele. O ano passado eu me lembro que eu falei sobre essa palavra e o tema da mensagem era a resposta errada. Porque Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? A resposta era simples, sim e não. Aí ele responde o quê? Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas hoje, nessa semana meditando, o que esse homem me ensina é que ele fala para Jesus daquilo que angustiava, daquilo que trazia aflição, daquilo que trazia frustração para a vida dele, para as suas dificuldades, para os seus problemas, para aqueles 38 anos de vida que ele passou ali. Ele desabafa. E aí Jesus entra com solução. O anjo passava, tocava nas águas, ele não podia, ele contemplava o milagre, não dele, das outras pessoas. Ele contemplava o agir de Deus, o anjo do Senhor passando e ministrando ali e as pessoas sendo curadas. Talvez Jesus está perguntando para você hoje, quer viver uma nova história? Quer viver um novo tempo? Quer viver um tempo de recomeço? E a nossa resposta, queridos, às vezes acaba sendo não em forma de desabafo. Senhor, eu não tenho quem me ajude. Mas fulano, mais fulana, mas o meu líder, o meu pastor, a minha igreja, o governo, o lugar em que eu estou inserido, trabalha dessa forma. E aí eu começo a achar outras dificuldades quando Jesus está perguntando, quer viver um novo tempo? Quer viver uma nova história? Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? E aí nós começamos a colocar os impedimentos. E o desabafo desse homem foi um impedimento. E Jesus só fez uma simples pergunta para ele. Queridos, nós precisamos falar para Deus das nossas decepções. Sim. Mas não olhar só as decepções. Nós precisamos entender e olhar o que é que Deus tem feito. Uma das canções que nós cantamos hoje, 1000 motivos temos para cantar. E eu fiquei pensando assim, deixa eu ver o que eu teria hoje. Contei, e aí, Deus não deu 1000 motivos. Porque tem tanta coisa que a gente não lembra. A gente vê isso no pequeno grupo, alguém quer testemunhar alguma coisa, é um momento de silêncio. Aí o grilo começa a cantar. A gente não lembra daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Esse homem fala sobre as suas decepções. Um diálogo acontece aqui, Jesus chega diante desse homem, conversa com ele, faz uma simples pergunta, e isso acontece conosco. Quer viver um tempo de recomeço? Esse homem usa as circunstâncias, esse homem fala do problema que trazia dor e sofrimento cada vez mais, os dias que se passavam, ele falava assim, sempre chega alguém antes de mim. E talvez ele entendeu, falou assim, eu vou ficar com você aqui mais alguns anos, mais algum tempo, quando o anjo passar eu vou te levar. Não, Jesus queria curar. Jesus quer trabalhar na sua família. Jesus quer trabalhar no teu coração. E a resposta é simples, Deus, eu quero. Começa em mim, trata em mim. Me cura, me guarda, me livra, me sustenta. O verso 9 vai dizer o seguinte, logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Um outro problema que vem em seguida. Mas nós vamos ver diante disso o que acontece, queridos. Deus começa a falar e ministrar ao nosso coração que chega de ficar caído, chega de ficar prostrado, chega de ficar no chão, chega de ficar lamentando, chega de ficar angustiando, chega de ficar falando aquilo que não convém. O verso de número 8 diz o seguinte, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Chega de ficar prostrado. É isso que Deus tem ministrado no meu coração quando eu lamento. Ontem eu falei sobre isso, que de vez em quando eu começo a desabafar algumas coisas com Deus. E aí Deus fala assim, para de reclamar. Para de se lamentar. Levanta, toma o teu leito e anda. Chega de ficar prostrado. Esteja atento à voz de Jesus para fazer conforme Ele ordenou. Nós não vamos entender circunstâncias, mas faz o que Jesus mandou fazer. Depois de 38 anos parado, deitado, que era o problema desse homem, ele não podia se locomover, ele podia ouvir, ele podia ver, ele podia falar, ele podia movimentar os braços, agora ele passa a viver algo novo.
porque ele parou de viver prostrado. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando Jesus entra com a solução, a gente entra com a desculpa. Esse homem poderia ter dito para Jesus, não é melhor eu fazer uma fisioterapia antes? Porque 38 anos parado, não teve circulação, a minha coluna, fiquei o tempo todo deitado. Esse homem não disse o seguinte, vai me estender a mão, vai me ajudar a levantar, vai caminhar segurando comigo? Ou vai me levar nas águas porque o Senhor viu algo que eu não estou vendo, o Senhor está vendo o anjo chegar? E já vai antecipar para que eu possa entrar, dar um mergulho ali? Não, queridos. Aquele homem ficou são, aquele homem tomou o seu leito e aquele homem andou. Atitudes que eu e você devemos ter diariamente, de se levantar diante das circunstâncias mais difíceis que venhamos a ter, porque aquele que habita em nós, ele nos torna mais que vencedores. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, do que eu posso pensar. Mas eu preciso obedecer a sua voz. Eu preciso fazer do jeito que ele disse que deveria ser. Ele poderia ter colocado todas essas circunstâncias. E aí, ele pega o seu leito e ele vai, então, caminhar. E aí eu fiquei pensando, por que carregar o leito? Porque aquele leito serviu durante 38 para carregá-lo. Aquele leito ia trazer uma forma de testemunho diante daqueles que sabiam, pô, aquele cara está carregando o leito, porque hoje é sábado, não pode carregar, que é isso que os líderes fazem ali depois, vão acusar. Ô, meu querido, você não sabe que não pode carregar? Hoje é sábado, não pode fazer nada. Mas acusar e apontar o problema do outro pode. Ajudar, ô, está acontecendo alguma coisa, vou dar aqui que eu te ajudo. Deixa o leito aí. Não. O leito simbolizava a sua dor. O leito simbolizava os seus anos de sofrimentos, de contemplar o milagre dos outros. O leito traz para ele um momento onde ele possa demonstrar que Deus faz o impossível acontecer e ele vai fazer em você e através de você em o nome do Senhor Jesus, queridos. Ele estava carregando o seu leito, o qual serviu muitas vezes para carregá-lo. Isso chamou a atenção dos líderes religiosos, dizendo: hoje é sábado. Queridos, Jesus é Senhor do sábado, domingo, feriado, das suas férias, de todos os dias. E nós precisamos permitir que Ele trabalhe em nós e através de nós 24 horas por dia, no nosso pensamento, nas nossas dificuldades, nas nossas dores. Aquele homem ficou são, tomou o leito e andou. Movimento, ação. O agir de Deus é sempre movimento. O agir de Deus é trabalhando em quem somos, como estamos e com quem estamos e onde estamos. Eu sempre cito Davi e sempre cito José, seja na EBD ou seja nas mensagens que eu vou trazer, porque esses dois homens, para mim, dois jovens na época, me ensinam grandes coisas. E José poderia ter feito tudo o contrário daquilo que aconteceu na história dele, para aquilo que Deus o preparou para ser. E ele só se tornou o que era porque ele sabia quem ele era em Deus. Você tem aberto teu coração para o Senhor, para as suas dificuldades, para as suas dores? Porque é uma coisa que às vezes eu fico pensando, queridos, e fico até pensando se isso não vai ser o tema do Frutifique do ano que vem, que é a identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Eu acho que 1 Coríntios 11, verso 26, ou Atos 10, eu não lembro a referência disso, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque tinham o mesmo jeito de Jesus. O que Jesus fazia, eles faziam. A forma de viver, de agir, demonstrava que as pessoas olharam que ele é um Cristo, é um cristão, pequeno Cristo, age como tal. E talvez nós estamos vivendo um tempo de crise de identidade, nós não sabemos quem somos. Não sabemos para onde queremos ir, como queremos ir e como vamos chegar. E aí, o resultado disso é não chegar em lugar nenhum. A gente se frustra aqueles que estão do nosso lado, e aí a gente fica se lamentando e transferindo a culpa. Como a gente se faz? E aí, a gente vai encontrar nesse texto, João capítulo 5, verso 14 e 15. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou
aos judeus que Jesus era o que te curara. Querido, Jesus muda a sua história. Jesus acaba com a sua dor, ou pelo menos te ensina a administrar essa dor, o teu sofrimento. Cada um de nós tem uma história. Outros querem decidir abafar a sua história. Mas Jesus, o autor da história entre o antes e o depois, ele está aqui. Jesus entrou com solução sobre a frustração desse homem que viveu durante 38 anos prostrado, deitado, caído, ouvindo lamentações e talvez se lamentando também. Esse homem, ele abriu seu coração para Jesus falando da sua necessidade, da sua dor, dizendo sempre entra alguém antes de mim. 38 anos, eu nunca consegui entrar nesse tanque. Disse a ele, já está curado, meu querido. Agora não peques mais. Jesus deu a esse homem um recomeço, assim como está fazendo aqui nessa manhã para mim e para você. Filhos, pais, irmãos, crentes, discípulos de Jesus, a mudar a nossa história, a viver um tempo de recomeço, a permitir que Ele governe quem somos, como estamos, onde estamos e com quem estamos. Não se preocupe com os religiosos, queridos. Não se preocupe com aqueles que são os acusadores, aqueles que apontam o dedo. Jesus estende a mão. Jesus nos levanta. Não se preocupe com aqueles que estão ao nosso redor, observando você carregar a maca, porque eles não sabem o que a maca representa. A maca representa a tua dor, a tua dificuldade, o teu problema, a tua angústia, a tua história. Jesus sim. Esse homem aproveita aquela maca, carrega, ele é acusado de estar fazendo alguma coisa no sábado. E quando ele chega no templo, que talvez ele vá ao templo para agradecer a Deus, Jesus chega até ele novamente, o segundo encontro. E Jesus fala com ele, você está curado. Mas agora vai e não peques mais. Muda a tua história, faz diferente. Eu não sei se esses 38 anos, o qual ele ficou paralítico, foi por algo que ele fez, que ele cometeu. Eu não sei, o texto não está dizendo isso. Mas Jesus está falando, vai agora, não peques mais, muda a tua história. Para mim, para você não é diferente. Viva diferente. Administre sua casa de forma diferente, ame mais, julgue menos. Deixe de apontar o dedo para estender a mão. Seja cura e não enfermidade, queridos. Que é isso que nós precisamos viver nesse tempo que vivemos. Levar a cura. E a cura para a alma, ela vive em nós. Esse homem testemunha acerca da sua fé. Isso é multiplicar igrejas. É testemunhar da nossa fé. Falar o que Deus fez em mim. Ah, mas eu não tenho um testemunho igual ao desse homem. Eu nunca fui drogado, eu nunca me prostituí, eu nunca fiz isso. Querido, Jesus mudou a tua história. Você estava condenado à morte eterna. Agora você tem a vida eterna através do sacrifício vivo dele. Como você não tem nada para testemunhar? Jesus conhece a nossa história, as pessoas lá fora não. Mas elas precisam saber da história que eu vivo hoje, não do meu passado. O milagre, ele poderia ter acontecido no templo, não aconteceu. O milagre poderia ter acontecido nas aldeias onde Jesus estava anunciando o reino de Deus, não aconteceu. O milagre poderia ter acontecido em qualquer outro lugar e não aconteceu. Aconteceu naquele tanque de Betesda. Vai acontecer aqui no templo, vai acontecer na sua casa, vai acontecer no pequeno grupo multiplicador, vai acontecer no teu trabalho, nos teus empreendimentos, na tua universidade, onde quer que você coloque as plantas dos seus pés, porque você precisa levar a cura para a alma. Nós precisamos carregar a presença de Jesus onde quer que estejamos, assim como esse homem, quando ele sabe que era o nome de Jesus, quando ele sabe quem era aquele homem, ele vai e fala, foi Jesus que me curou. Feche teus olhos. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo
aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Feche teus olhos. Eu não sei o nome desse homem, a Bíblia não cita. Não fala da família dele, mas fala da situação em que ele estava vivendo. A sua situação com certeza é diferente da vida desse homem. Mas assim como Jesus mudou a história dele, mudou a história de Bartimeu, mudou a história de 12 homens, pescadores, médicos, publicanos, coletores de impostos, a minha história, a sua família pode ser diferente. Jesus nos dá um tempo de recomeço, um tempo de transformação, onde nós apresentamos diante dele as nossas decepções, as nossas frustrações, apresentamos a nossa necessidade, não só aquilo que queremos. Nós entendemos que ele pode mudar quem somos quando estamos, mas é tempo de, queridos, não ficar mais lamentando do problema. É tempo de se levantar, tomar o leito, carregar e testemunhar que Jesus deu uma nova ordem, que Jesus mudou a nossa história. Peço que você se coloque de pé, nós vamos cantar essa canção. Uma nova história, um novo tempo, Deus tem para mim. Jesus, o Filho de Deus, está aqui. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Feche teus olhos. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente. Eu quero apenas orar com você. Orar por você. Para que através de você o impossível de Jesus venha acontecer. Aproveite esse tempo para falar para Jesus das suas decepções, das suas frustrações. Também para agradecer por 1000 razões que você tem para adorar, para celebrar. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu passado, conhece as suas dores e aflições, mas Ele diz uma nova história, um novo tempo. Eu tenho para você, eu tenho para a tua família, eu tenho para essa igreja, eu tenho para essa cidade, para essa nação. Mas me ouça, me obedeça, faça conforme a minha palavra está dizendo para você fazer.
ou deixar de fazer. Pai querido, um tempo de recomeço, uma nova história. Cada um de nós tem uma história para contar. E essa história algumas vezes traz dor, recordações que nos trazem angústia. E muitas vezes nós apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades como esse homem fez, mas o tempo parece que passa e a resposta do Senhor não vem. Ao menos não vem do jeito que nós estamos esperando. Assim foi com a vida desse homem, esperando o anjo passar. E quando ele menos esperou, o anjo do Senhor estava face a face, não tocando nas águas, mas falando com ele, dando direcionamento, trazendo resposta. E que assim seja sobre a vida dos teus filhos, que eles possam entender que a palavra do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que as promessas do Senhor se cumprem. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, as nossas famílias, pessoas que estão afastadas da presença do Senhor, mas a semente do Evangelho, das boas novas, está naquele coração. Então visita, Deus. A palavra foi anunciada, o Senhor conhece os momentos de oração em que teus filhos se colocam diante do Senhor e diz: resgata, Pai, visita. Que venha, Pai, viver na Tua presença, na Tua dependência. Então honra a vida, a fé deles que é no Senhor, não é nos homens, é na Tua palavra. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor, poderoso nas batalhas. Visita as famílias que aqui estão. Visita o nosso coração. A Tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. E que isso seja realidade na nossa vida, na nossa igreja, nos pequenos grupos, nos projetos sociais, na nossa frente missionária, na cidade de reserva, onde quer que nós venhamos estar, Deus, em nome de Jesus. Nos livra de aflições, assim como Jabez orou, que do mal eu não seja afligido. Jesus nos ensinou a orar dessa forma, mas nos livra-nos do mal. Mas também Ele disse: faça-se conforme a Tua vontade. Deus, abençoe esse dia, cada família que aqui está, que nós possamos resplandecer a glória do Senhor. Entra com providência na necessidade deles, ouve o clamor deles, Pai querido, em o nome de Jesus, e nos ensina, nos ajuda ao menos a administrar essas frustrações e angústias que sondam o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém.